da vida aqui, começando o primeiro input, né, que é o nosso complemento aqui quinzenal da Prompt. Eu sou Bruno Moura, sou editor do Prompt, e de 15 em 15 dias eu vou trazer aqui um convidado que eu primeiro que eu respeito, porque todos os meus convidados, né, eu tenho uma admiração, respeito e estou trazendo aqui eles porque eu sei que eles vão dividir mais e contribuir mais, né, com o conhecimento da gente. E a Prompt é isso, a proposta dela é trazer o máximo de conhecimento, né, o máximo de discussões possíveis sobre inteligência artificial, ciência de dados, né, tudo que envolve hoje isso. E hoje eu estou com tô até meio eufórico aqui, né, porque o meu convidado hoje que é o Felipe, tá? Eu sou fã dele já, até antes daqui a gente já tinha dito isso para ele e tal, né? Sou fã do podcast que ele tem, né? Que é o Vida com IA. E trouxe ele aqui para a gente conhecer um pouco mais dele, para saber um pouco mais. E aí, Felipe, eu uso sempre uma frase que Caetano Veloso, para mim, ele foi muito feliz, né? Ele disse que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é, né? Então eu vou deixar você se apresentar e falar um pouquinho para a gente começar o nosso papo e aí trocar essa ideia aqui hoje. Manda ver, meu irmão. Pô, para começar, muito obrigado pela apresentação aí, Bruno. É prazer estar aqui, ser o primeiro convidado do podcast. Eu vejo a newsletter, eu vejo que você compartilha lá no grupo, eu acho bem legal. Eu leio algumas, inclusive, quando eu tenho tempo, porque eu não tenho muito tempo. Mas parabéns aí por contribuir pela comunidade e muito feliz por ter sido convidado e estar aqui falando com você. E dessa vez do outro lado, né? Porque normalmente sou eu entrevistando, agora sou eu podendo falar um pouco mais sobre mim. E aí você pediu para eu falar um pouco sobre mim, né? Eu vou tentar falar um pouco rápido, depois você pode fazer as suas perguntas mais a fundo do que você quiser. Me chamo Felipe, tenho 27 anos, as pessoas acham que eu sou um pouco mais velho do que eu realmente sou. Eu tenho graduação na UFMG, depois eu fiz um duplo diploma na França, eu estudei na Telecom Paris e na Sorbonne. Eu fui pesquisador aqui no Brasil durante a graduação. Apesar de ter sido iniciação científica, foi uma iniciação científica um pouquinho mais profunda do que se espera de uma iniciação científica, né? Eu trabalhei 3 anos com detecção de fraude na Bolsa de Valores, eu publiquei 3 artigos na área, e foi algo bem importante para mim, porque foi o que me apresentou ciência de dados, inteligência artificial, quando eu era bem novinho, lá no terceiro período de graduação. Aí eu tive a oportunidade de ir em conferência internacional, ser revisor de conferência internacional, e aí foi bem legal, porque a revisão é double blind, né? Então você não sabe quem revisou o seu paper e você não sabe de quem você está revisando. Você só sabe se o paper for aceito depois que ele vai apresentar na conferência. Aí você só dá match, beleza, eu revisei esse paper, quem foi o autor? E por uma curiosidade do destino, eu revisei um paper de um professor meu numa conferência da Bélgica. Então não tinha nada Ué, a ver e bem Kinder Ovo, né? é. E assim, passou, né? O paper tava muito bom e tal. Se foi de um professor meu, tava dando aula com o cara. Olha que maluquice. Aí depois fui pra França, 2 anos lá. E foi inclusive na França que eu comecei meu podcast. Lá eu fui para fazer um duplo diploma em engenharia e inteligência artificial. E aí no meio lá dos estudos e tal, eu falei, cara, tipo, tô aprendendo muita coisa legal aqui, tô conhecendo muita gente legal aqui, eu acho que eu preciso compartilhar esse conteúdo. E aí eu comecei o podcast lá em 2021, tá quase fazendo 4 anos, semana que vem faz 4 anos de podcast. E aí tô nessa vida de podcast, né? E não só falando sobre o conteúdo, mas eu trabalho com isso, né? Então eu fui engenheiro de IA lá na França, numa empresa chamada Cantev. Eu fui o 10º funcionário, primeiro funcionário de IA. Eu era estagiário, eu entrei como estagiário na época e eu cresci junto com a empresa para até 90 pessoas. Eu criei toda a área de inteligência artificial lá, né? Os primeiros algoritmos, as primeiras pipelines, aplicar para os primeiros clientes, depois escalar isso para múltiplos clientes. Eu formei um time tanto para apply the AI, para jogar e fazer os modelos funcionarem para os clientes, quanto para pesquisa. A gente publicou paper lá na empresa também, publicou modelo na Hugging Face. E aí tem 2 meses que eu decidi voltar para o Brasil. Então, eu cansei um pouco da vida na Europa, tava me sentindo um pouco sozinho lá, sem amigos. A maior parte do pessoal que foi comigo já tinha ido embora. Paris é uma cidade bem de passagem, assim. E eu decidi voltar, tem 2 meses, agora estou trabalhando aqui na Enter, que é uma legal tech aqui no Brasil. Estou como engenheiro de IA, a empresa é bem flat, bem horizontal, então não tem muito isso de cargo, gestão, e eu acho isso bem legal, porque eu quase não programava lá, mas eu só fazia a gestão do meu time. E aqui eu tô 100% mão no código, então tá sendo bem legal voltar e fazer coisas legais, principalmente pro mercado brasileiro, né? Porque eu queria muito voltar e poder contribuir para o nosso país em vez de ficar só gerando
receita para empresas de fora e tudo mais. Então esse é um pouquinho sobre mim. Que massa. Quando eu fui, eu te conheci por conta do Ilha Sob Controle, né? Que é o podcast lá da turma da Lura, do Fabrício, né? Marcos e tal. Eu me lembro que quando eu vi você falando, eu acho que fiquei muito impressionado assim com a facilidade que você tem assim de resumir, né, temas, assuntos que são extremamente. Hoje mesmo eu estava escrevendo um assunto difícil para, quer dizer, difícil para mim, né, para Prompt, que é falar sobre difusão, né, por conta do lançamento, e todo mundo ficou impressionado sobre o lançamento do Gemini Diffusion, né, que é o modelo experimental que o Google lançou, né, semana passada, tá? E aí eu fui estudar, fui para poder escrever e tal, fazer, e eu sempre tento tentar quebrar os processos de tecnologia de uma forma que seja, né, o mais palpável possível, né, para que qualquer pessoa consiga ler. E eu entendo que, por mais que as pessoas tentem simplificar o processo da inteligência artificial, ela não é tão simples quanto, né, a gente entende dentro do modelo dos chats que a gente conversa, né? Por trás do funcionamento, né? A forma, né? São várias camadas de várias técnicas, né, que estão funcionando ali para poder te entregar aquele tipo de coisa. E eu fiquei muito impressionado com a sua forma de explicar as coisas, né? Principalmente quando você foi falar sobre a LLM, né? Sobre toda a parte de NLP, que eu sei que você tem um conhecimento gigantesco sobre. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. E aí, no final, eu vi que tinha o seu podcast. E aí fui lá, pluguei no seu podcast, vi que o seu podcast tinha um grupo no WhatsApp, né? Cliquei também, fui participar do grupo e ali fui conversando e tal. A gente foi trocando uma ideia, né? Fiquei feliz que quando você foi fazer o curso, né? Seu curso de inteligência artificial, a gente trocou uma ideia, né? Porque eu também sou da área de ensino, já tinha feito outros cursos com outras pessoas, você foi me perguntar, né? Como é que a ideia que você estava tendo, né? E eu fui te falando ali como é que eu vivenciava essa parte e tal. E aí eu vou no papo agora, eu vou regredir um pouco de tudo que você falou, tá? Porque tem uma parte que eu acho importante, porque a gente parece que a gente já viveu uns 15 anos de inteligência artificial, né? Nos últimos tempos, né? Então a gente cada dia tem uma avalanche diferente de função, de técnica, né? E, de novo, as pessoas tendem a simplificar demais e tratam a IA como algo que surgiu ontem, né? E a inteligência artificial é uma coisa antiga, e a gente já lida com inteligência artificial sem chamar de inteligência artificial há muito tempo, né? A própria busca do Google, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem, sempre foi pura inteligência artificial ali, né? Tem todas as estruturas, né? A própria preposição de como funcionam os LLMs, por exemplo, o Transformer, por exemplo, é uma coisa que o Google difundiu, fez, e já usava, né, posteriormente dentro da sua estrutura. E aí, me conta uma coisa, quero saber o Felipe lá, né, de 20 anos, que entrou na faculdade e tal, como é que ele foi se embreando, né, e você se formou há quanto tempo? Uns 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás? Cara, as minhas formações são meio esquisitas, né? Porque eu formei na França, só que eu só pude pegar meu diploma depois de voltar para o UFMG. Eu acho que eu tenho diploma mesmo deve ter, sei lá, um ano e meio, 2 anos. Um ano e meio? Não, mas assim, do seu início, por exemplo, na tecnologia, é aí que eu queria que você falasse um pouco desse seu início da tecnologia e como você vai se embreando, porque eu acredito que você não entrou na faculdade assim, ó, Não vou sabia estudar nada, inteligência artificial. sabia nada. Inclusive, eu acho que é até legal de falar isso. Eu dei uma palestra uma vez que eu recebi um retorno bem legal, que é quando as pessoas me escutam, elas parecem um pouco que eu já nasci sabendo, né? Só que não, eu errei muito e eu acho que eu errei muito mais do que as outras pessoas, porque eu acho que eu tentei mais. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que era programação. Eu fiz engenharia de sistemas na UFMG e eu adoro contar essa história porque você vai ver que, tipo, todo mundo é ser humano e todo mundo erra pra caramba. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que era programação. Eu entrei na primeira aula de algoritmos e estruturas de dados na UFMG. E o professor, antes de explicar o que é printf, ele explicou recursão. Recursão é uma parada extremamente complexa em programação
que basicamente é você ficar empilhando coisas. Desde você ter algo sendo executado um depois do outro, você fica empilhando e depois você desempilha. Então, é um pouco mais complexo. E eu não entendi nada, absolutamente nada. E aí, um mês depois, o professor passa o primeiro trabalho prático. E eu ainda não sabia muito bem o que que é um for, porque ele não explicou isso muito bem. Ele pulou essa parte, porque para ele era muito fácil. E aí, o trabalho prático era fazer uma calculadora de números complexos que lê o input a partir de uma string. Então, além de ter que implementar uma calculadora de números complexos, que não é tão simples, eu tinha que tratar a entrada de um número complexo. Isso tudo em C. Ou seja, não sabia fazer absolutamente nada. Eu fiquei desesperado, eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe do céu, esse trem não é pra mim não, esse trem é difícil demais. Ela falou assim, Errei rude, errei feio. errei demais. Aí ela falou assim, meu filho, o que que você vai fazer? Porque eu não posso te ajudar não, ninguém... Eu sou o primeiro engenheiro da minha família, ninguém na minha família fez engenharia, ninguém sabe programar, não tinha ninguém pra me ajudar. E aí, o que que ela falou? Meu filho, vai achar um professor particular, eu pago, e aí pede pra ele te ajudar. Aí eu achei um cara, esse cara, ele me ajudou a fazer o trabalho, e quando eu falo me ajudou a fazer o trabalho, é tipo, esse cara, ele fez tudo pra mim, só que eu dei muita sorte, porque ele fez, tava rodando e tal, mas não tava funcionando. E aí eu tive Ô, que Felipe, foi seu chat GPT da época, ele. meu chat GPT da época. E aí eu tive que debugar. E aí eu fiquei, tipo, o que eu não fiz do trabalho, eu debuguei do trabalho que ele fez. E aí eu consegui entender exatamente tudo que ele fez. E foi o jeito que meio que a galera faz hoje, né? Tipo, o chat GPT gera, ou você tem as paradas no Stack Overflow, e aí você bota isso pra rodar, não sabe nem se vai funcionar, e você tem que debugar. E foi assim que eu comecei a aprender programação, e depois eu tomei gosto, porque eu aprendi. Aí eu fui fazer as outras matérias e tudo mais, e aí eu entrei na iniciação científica. A pergunta era sobre isso, né? Como que eu entrei na área? Como é que você se encontra com o estudo de inteligência artificial, de ciência de dados, né? Como você se depara com ela, então? Legal. E aí eu entrei para fazer uma pesquisa, porque eu queria muito fazer empresa júnior, só que eu não passei no processo seletivo da empresa júnior duas vezes. E aí eu falei assim, tá, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu fiz a matéria de algoritmo de estrutura de dados 2, eu mandei bem. Aí eu falei com o professor, olha, posso fazer IC com você? Ele falou assim, olha, eu não tenho bolsa, mas se quiser, chega aí. E eu fui lá, era no mercado financeiro, uma área que eu tinha zero interesse. E ele falou assim, ah, aprende esses algoritmos aí, Markov, são algoritmos clássicos de otimização para o mercado financeiro. Eu estava fazendo, não estava gostando, até que eu tive uma ideia, que era, olha, aconteceu o Joesley Day, lá em 2017, e eu falei assim, não é possível que só tem uma fraude na história do mercado financeiro brasileiro. Brasil, o país que a gente é brabo em fazer fraude, só tem uma na história. E é o trem mais óbvio, você tem informação privilegiada de alguma coisa que vai acontecer, por que que você não usaria? E aí o que que eu fiz? Falei assim, não, isso tá errado. Falei pra ele, ele falou assim, olha, eu não acho que você vai achar nada, porque alguém já teria achado, mas se você achar, a gente pesquisa isso. E aí eu achei, e aí eu fiquei, tipo, pesquisando, 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 e era muito mais dados puro, mesmo realmente ciência de dados. Pegar uma base de dados, analisar manualmente, plotar gráfico, achar correlação de variável, criar variável nova, e aí chegou na parte de, ok, eu estou fazendo isso tudo manual, como que eu automatizo o processo de identificação de fraude? E aí, teve um cara que me ajudou muito. O meu professor, orientador, ele não era da área de ciência de dados e AI, ele não sabia absolutamente nada. Só que tinha outros professores que sabiam. E ele tinha um amigo da época de faculdade, né, que ele fez doutorado junto, que é o Humberto Brandão. E o Humberto, ele foi Kaggle Master ou Grandmaster, e aí ele escreveu o primeiro notebook para mim em R de como treinar um XGBoost com a minha base de dados. E aí, basicamente, eu ficava iterando na base de dados para tentar melhorar a entrada e a saída e tal, e aí eu rodava o XGBoost dele. Eu não sabia o que era XGBoost, e aí por ele ter feito isso para mim, eu comecei a estudar. E eu descobri os Com algoritmos. R. Oi? Com R. Em R, é. Eu comecei a fazer IA em R. E aí, eu comecei a estudar, eu comecei a entender outros algoritmos de árvore, e aí eu peguei o notebook dele, e aí eu achei tutoriais no Google, né, em tipo Medium e tudo mais, o Towards Data Science, que implementavam outros. Então eu testei Random Forest, aí eu descobri o Cat Boost, o LightGBM, e eu fui testando e eu fui estudando por trás. E aí, concomitantemente a isso, na faculdade, eu comecei a ter as matérias de inteligência artificial que eu consegui puxar da computação e do mestrado da computação, e aí eu fiz a matéria de Deep Learning. E a matéria de Deep Learning eu fiquei, tipo assim, cara, apaixonado. Eu não sabia absolutamente nada. Nos TPs lá, tipo assim, cada matéria tinha 4 TPs. Cada submódulo de Deep Learning tinha 4 TPs, eu fazia tudo. Eu, tipo assim, eu engolia os trabalhos. E aí eu mandei tão bem que no ano seguinte teve um curso de Deep Learning que a UFMG deu para Petrobras e eles me chamaram para ser monitor.
E aí eram os alunos do doutorado e eu no quinto período da faculdade. E aí, como eu não, tipo assim, eu era muito menos do que todo mundo que estava lá. Eu tinha feito uma matéria e a galera trabalhava com isso, fazia pesquisa nisso. Então, antes de cada aula da para Petrobras que a gente fazia, eu estudava, tipo assim, tudo. Eu sabia os trabalhos de cor, porque eu era monitor de trabalho, então eu sabia tudo de cor. E aí, depois de fazer tantas vezes, você começa a ficar relativamente bom. E eu estudei para ensinar para os outros nessa época, né. Então foi assim que eu conheci a inteligência artificial, tipo assim, tanto alguém me jogou um problema que apareceu e aí eu tive que usar IA para resolver, e aí alguém me ajudou a dar o primeiro passo e depois o primeiro passo que fui buscando, quanto para a parte de deep learning que, tipo assim, eles me deram o braço e eu fui pegar o corpo inteiro. Porra, que massa. Cara, uma das coisas que mais me ajudou na vida a aprender qualquer coisa foi me esforçando para ensinar outras pessoas. Uhum, Sempre quando tem, um processo onde eu preciso, né, de alguma forma, ajudar outras pessoas ou ensinar, tal, eu acho que foi uma das coisas que mais me incentivaram a aprender. Ontem, eu sempre digo que eu sempre estou nas coisas, né, eu já fiz várias coisas na minha vida, né. Você está com 27, eu já passei dos 40 há um tempo, né. Então eu já fui algumas coisas na minha vida, né. E eu sempre digo que eu sempre estou fazendo algo, né, eu não sou aquilo. A única coisa que eu sou na vida é pai e nerd, né. legal. E eu sempre dou e ontem me fizeram essa pergunta ontem, né, do que era ser nerd, né, e uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é que nerd sempre é esse cara que tem vontade de aprender, né, de vontade de aprender qualquer coisa, né, porque o que às vezes a gente tem como nerd, por exemplo, são os robismos, né, gostar de cultura pop e tal, é sempre uma ânsia de aprendizado, né, de mundos que você conhece, que você se encanta. Não sei se você gosta de Senhor dos Anéis, por exemplo, mas, eu sou muito apaixonado e eu sou apaixonado por aquele mundo. E aí descobri que um cara que era um filólogo maluco construiu tudo aquilo para ele construir línguas, porque ele era apaixonado por línguas, né. Tolkien era apaixonado por línguas, né. E esse lance de você se desafiar a aprender algo para poder, pra poder ensinar as pessoas ajuda e vai criando, né. Eu fui professor do Senai durante um tempo, né, e eu me lembro que eu sempre tinha essa coisa assim: "Pô, se alguém fizer uma pergunta e eu não souber", né. E aí eu tinha um coordenador pedagógico que ele falava assim: "Bicho, a única coisa que você não pode fazer é enganar as pessoas. Não saber tá tudo bem, porque não Uhum. saber é algo comum, normal. Agora se você inventar algo, ou se você disser que você vai resolver um problema e não resolve o problema, aí isso é um problema para as pessoas, tá. Mas esse Humildade intelectual, né, de saber o que você sabe, poder transmitir informação e o que você não sabe falar: "Cara, eu não sei, me dá um tempinho, vou pesquisar e aí eu posso te responder". exatamente. E aí, monitor, iniciação científica, como sair daqui e vai parar na Sorbonne? Com esse conhecimento de deep learning no braço, te levou para lá. Então, sim e não, porque eu fui para a França fazer um duplo diploma que ele era 100% baseado em nota da faculdade. Então eu tinha notas altas, e aí eu apliquei para o duplo diploma, eu já tinha começado a estudar francês. Uma coisa sobre mim, se eu quero uma coisa, tudo que depende de mim, eu vou fazer. Então, cara, tinha o processo seletivo e tinha algumas coisas bem claras lá. Eu tinha que ter uma nota bem alta, eu tinha que ter projetos extracurriculares para me ajudar. E aí eu tinha que agradar o pessoal do outro lado e eles gostarem de mim e me passar. Essas duas primeiras eu controlo 100%. Então, se eu tinha que ter nota acima de 80, eu ia ter uma média acima de 80. Se eu tinha que fazer projeto de extensão, eu fiz vários projetos de extensão. Francês era um diferencial, eu fiz francês. E aí, beleza, agora eu tô na entrevista, vou fazer meu melhor, mas tudo que dependia de mim eu fiz. E aí eu consegui passar. E aí foram 2 anos de duplo diploma, eu fui primeiro para Telecom, né? Isso é uma coisa engraçada, porque quando a gente fala Sorbonne aqui no Brasil, o pessoal, nossa, que faculdade foda. Só que a Telecom é bem mais forte do que a Sorbonne lá dentro, né? Que é a terceira ou quarta melhor escola de engenharia da França. Mas enfim, aí eu fui para França, fiz esse duplo diploma de 2 anos. Lá era muito mais focado em matemática. A engenharia francesa ela é muito baseada em matemática e a engenharia brasileira é muito focada em aplicação, né? Então eu vejo elas bem complementares e isso foi muito bom para mim, porque lá na França eu aprendi os teoremas e provas matemáticas e raciocínio matemático, e aqui no Brasil eu aprendi a aplicar isso tudo, né? E é Ô engraçado. Felipe, Uhum. já começa essa diferença na hora que você vai aprender a contar em francês, né. Você tem que É, fazer uma multiplicação para poder contar, né.
O 70 é 60 mais 10, o 80 é 4 vezes 20, o 90 é 4 vezes 20 mais 10. E aí quando você escala isso pra falar, tipo, fazer contas mais complexas, nossa senhora. Eu nunca fiz conta em francês de cabeça, eu sempre faço em inglês ou português. Mas aí eu tava lá, fiz telecom primeiro ano, aí no segundo ano eu pude fazer um outro duplo diploma, aí eu fiz o segundo ano na Sorbonne. E aí é obrigado a fazer um estágio de fim de estudos lá, e eu fiz esse estágio de fim de estudos na Canteve, que foi onde eu trabalhei por 3 anos e construí a maior parte da minha carreira em IA. E aí o que acontece? Aí você sai da academia, aprendendo, tendo que se desenvolver em áreas que você não tinha tanto desenvolvimento assim, né? Programação, conceitos, né, diretos ligados à área de inteligência artificial, matemática e tal. E aí como é que é essa transição? Você, cara, pô, estudante, fez sua iniciação científica, conseguiu uma formação em outro país e ele vai para uma empresa, né? E aí você vai trabalhar de novo com fraude, e aí vem desse processo que você teve com fraude. Boa pergunta. Cara, então, quando eles me venderam o sonho lá no processo seletivo, a maior parte era mentira, né? Tipo assim, eles chegaram, inclusive esse era o meu pitch para contratar as pessoas lá na empresa, né? Eu fiz muito recrutamento, eu já entrevistei mais de 200 pessoas lá na empresa. E quando eles me entrevistaram, eles falaram: "Cara, a gente é uma empresa de deep tech, a gente aqui tem IA pra caramba, o nosso produto é baseado em IA, olha só o que que a gente faz e tal". Quando eu cheguei lá, cara, não tinha absolutamente nada. Pra não falar que não tinha nada, eles tinham uma random forest pra fazer classificação de sentimento. Isso nem é bom, tipo, isso nem vai funcionar tão bem, tá ligado? E era o que os caras tinham. Então quando eu cheguei lá, eu falei assim: "Eita porra, deu ruim". E aí tinha um pouco de temas de fraude para ser Mas trabalhado. deixa eu te interromper, aí você se deparou com isso. Aí pra você foi o quê? Foi tipo, porra, não tem nada, parte de diversão, vou inventar um monte de, vou dar uma de professor Pardal aqui, e vou poder testar um monte de coisa, ou você disse, puta, me lembre, vou ter que aqui Foi um tirar pouco leite de pedra, entendeu? Foi um pouco dos dois. Primeiro, eu dei muita sorte pela conjuntura atual da empresa, porque o lead de data science tinha saído, e aí chegou que, tipo, existia uma coisa que poderia ser relevante. O que que a Candev fazia? Eh, Automatizar o processo de reembolso para a seguradora de saúde. Isso não era a tese exatamente na época, mas era: vamos trabalhar com seguro-saúde, vamos tentar achar o product market fit aqui, o que que eles realmente estão precisando. Tinha muito pivotagem na época, né? A gente sabia que queria trabalhar com seguradora de saúde, mas não sabia exatamente o que. E aí uma das coisas que possivelmente a gente podia trabalhar era processamento de documento para automatizar o recebimento desses documentos e colocar as informações no sistema. Isso poderia O, ser sis- o, sis- relevante e o basicamente a sistema, gente. Uhum. desculpa, o sistema você tinha que pegar esses documentos todos, processar eles e provar que aquele valor que precisava ser ressarcido, ele estava de acordo com aqueles documentos apresentados. Se eram verdadeiros, falsos, algo assim. Fez um passo muito mais incipiente, assim. Isso poderia ser uma possível aplicação. Para seguradora de saúde é um pouco mais complexo do que isso. Na verdade, para praticamente tudo é um pouco mais complexo do que só verificar se uma coisa existe, porque a gente tinha que processar as apólices de seguro, e aí cada apólice de seguro tem um tipo de regra. Então a gente consegue dividir em duas partes, né? Você tem a parte de processamento de documento, que é: a pessoa está me pedindo aqui reembolso de N coisas. Eu preciso de pegar esses documentos, extrair todas as informações dele e botar no sistema para eu saber o que que essa pessoa está pedindo. E depois que eu tenho essas informações no sistema, eu vou verificar se isso está batendo com as regras da apólice de seguro da pessoa. Então são dois problemas diferentes que um alimenta o outro. Inclusive, num ponto de vista de produto, eles realmente são diferentes porque eu consigo vender eles separadamente, né? Então, assim, eu consigo vender um produto que ele apenas extrai as informações e substitui a pessoa que está lá colocando as informações no sistema, e aí depois eu vou ter um médico ou uma pessoa da seguradora que vai verificar as regras. Como eu também consigo só automatizar a segunda parte, né? Eu consigo ter pessoas que vão manualmente colocar os dados no sistema, mas dado que esses dados já estão no sistema, eu consigo verificar se a pessoa tem direito ou não ao reembolso. Mas nada disso era conhecido na época, né? Isso aí a gente aprendeu com o tempo desenvolvendo o produto. E aí quando eu cheguei lá, meio que eles faziam várias coisas para ver o que que era, e surgiu um desses problemas que era o CR.
né? Eu tenho documentos aqui que não estão digitalizados, então não tem acesso ao texto e eu preciso de extrair as informações. Vamos, Felipe, tenta fazer umas paradas aí. E eles tinham o Tesseract na época, que é um modelo da Google, sabe, de 2005, era um trem horroroso. E em 3 dias, eu criei um dataset interno para verificar o quão bem a gente estava, e em 3 dias eu pesquisei o estado da arte para ver o que que tinha, testei dois, três algoritmos, e a métrica da área é Character Error Rate, né, que é o erro de caractere. E aí, basicamente, a gente diminuiu de 25% para 6%. Eu não fiz nada além de usar o algoritmo B em vez do algoritmo A. Só que em todo o tempo que a empresa existia, ninguém procurou quais eram os algoritmos que funcionavam melhor. E aí, como a galera viu, caraca, esse menino ele falou que queria trabalhar com IA, ele tem esse podcast aí, e ele fez os treinos acontecer. Se pá que ele é bom mesmo, vamos deixar ele fazer. E aí, literalmente, me deixaram fazer o que eu quisesse fazer, e 2, 3 semanas depois eu apareci com uma solução completa de documento para informação extraída. Porque quando a gente fala de processamento de documentos, você tem uma cadeia de algoritmos que se alimentam para você conseguir extrair. Então, primeiro você tem o OCR, que transcreve a imagem, depois você tem extração de tabelas, tem extração de checkbox, você tem extração de entidades nomeadas, né? Então, eu gostaria de saber quem é o paciente, quem é o médico, qual que é a data, qual que é o valor. Os documentos não deveriam ser padronizados, né? Porque o lance também de você fazer CR, quando você tem tudo padronizado, até te ajuda, né? Você conseguir fazer essa extração. Mas quando você tem vários documentos que você precisa, sei lá, a posição de uma numeração que ficava em cima, agora está embaixo. Aí você tem uma série de outros, isso vai dificultando cada vez mais o processo. Você deve ter encontrado isso de roda, né? Sim, e aí, tipo, por isso que é uma pipeline, realmente. Então, assim, você não tem uma regex que extrai a informação. Você tem algoritmos que aprendem para esse tipo de documento, quais informações têm que ser extraídas, e aí você treina os algoritmos para fazer isso. E aí, depois de 2, 3 semanas, eu cheguei com uma solução end-to-end, assim, que, tipo, olha, a entrada é essa imagem aqui e a saída são as informações exatas que precisa de ser feito. E aí, depois que eu fiz isso, a galera falou: Caraca, eu acho que esse aí vai ser nosso produto principal. E aí, alguns meses depois, a gente vendeu para dois clientes, um focado em fraude e o outro focado em processamento de documento. E aí, depois que a gente vendeu para esse cliente focado em processamento de documento, isso virou um produto oficial da empresa e eu comecei a desenvolver esse produto. Para o primeiro cliente, eu desenvolvi tudo sozinho, mas aí depois que a gente começou a vender para outros clientes, eu comecei a ter um time. E aí foi bem legal, porque como eu escrevi o código do zero e eu era meio que o owner do código, eu refatorei ele inteiro 5 vezes. E Caramba. aí, o primeiro código era um notebook. Depois desse notebook, eu passei para funções em Python, em script que rodava. Depois disso, eu passei para classes. Depois disso, eu passei para classes que elas tinham um template básico, e esse template básico ele poderia ser abstraído para outras funções que são basicamente modelos diferentes. Qual que é o problema? A gente vendia para seguradora de saúde do mundo inteiro. E aí eu preciso de processar documento em espanhol, preciso de processar em chinês, em tailandês, em Vietnã, e eu realmente processei em todas essas línguas. Então eu não podia ter o mesmo algoritmo, eu precisava de algoritmos diferentes. Então eu criei uma estrutura, né, eu criei um pacote interno que eu consigo ter um modelo em chinês, um modelo em espanhol, um modelo em tailandês e um modelo em português, que estruturalmente no código é exatamente a mesma coisa, mas eu vou treinar um modelo que eu vou te deployar uma config e essa config o meu pacote sabe o que loadar. Então o meu time de engenharia de machine learning, eles conseguem criar modelos novos e colocar no pacote e deployar esse modelo sem alterar o código de produção. Então eu mudo uma configuração que sabe baixar o modelo. Mas até aí, Felipe, nesse desenvolvimento, né, que você conseguiu achar uma solução que fizesse a extração da CR, e aí para esses processamentos, o que que tinha de camada ali? Você já utilizava, por exemplo, existia, sei lá, um batch da vida, ou você já tinha, ou só era puro NLP, o que que tinha ali do que hoje, por exemplo, esquenta as nossas conversas de IA que estava mais próximo, do que você já usava, por exemplo? Legal. Quando a gente está falando de documento, a gente fala de um processo multimodal, né? Porque quando a gente fala de BERT, a gente fala de texto. Quando a gente fala, por exemplo, de CNN, a gente fala de imagem. Só que o documento, ele é uma classe bem específica de problemas, onde o texto, a imagem, inclusive a posição do texto, são relevantes. Então você tem essas três modalidades diferentes que são bem relevantes. E aí, para você ter os melhores algoritmos, você precisa de incluir essas modalidades para o modelo aprender. O exemplo que eu gosto de dar é tipo assim, imagina que eu te dou um documento em japonês e eu te peço para extrair o nome da pessoa, você não vai saber, porque você só está visualizando o documento, mas você não consegue ler.
E a mesma coisa se eu extrair todo o texto e colocar ele em uma linha gigantesca de 1.500 palavras, e eu te pedir para extrair o nome da pessoa, você vai conseguir, mas vai demorar pra caramba. Agora, se eu te dou a imagem, se eu te dou o texto e a posição para você ver isso tudo e conseguir extrair a informação, fica muito mais fácil. Então, se é mais fácil para os humanos, por que não também dar essas capacidades para os algoritmos? Ele poder ver, ele poder localizar e ele poder ler. E aí os modelos que eu usava na época eram modelos multimodais. Tem a família do Layout LM, que é os modelos da Microsoft, tem Lilt, tem o Dunnett, que são variações desses modelos, né? E aí eu usava mais esse tipo de modelo para fazer as minhas tarefas. E aí quando é que essa enxurrada, por exemplo, né, onde a gente discute muito desses modelos, por exemplo, dos LLMs, por exemplo, que a gente tem agora. Por exemplo, na Prompt eu nem falo mais assim de modelo de lançamento, porque já me cansou, porque como toda semana é um diferente, um relançamento do mesmo, acaba que, enfim, né, esse crescimento dos LLMs fica muito, muito gigantesco. E quando é que os LLMs entram, por exemplo, para você no seu processo de trabalho e no seu processo de estudo também? Porque, por exemplo, no seu processo de iniciação não existia ainda, né, não existia uma OpenAI, por exemplo, né, existiam esses modelos, por exemplo, que você já tinha, né, dentro de Microsoft, mas eram bastante experimentais até, não tinha nada de comercial ainda, tal. Quando é que o, o- o LLM fundacional, por exemplo, ele entra assim para você fazer as coisas? Eu comecei a usar o ChatGPT, tipo, no mês que lançou, e eu fiquei muito curioso para entender o que que tinha mudado, né? Porque como eu já estava bem atualizado com a literatura, como que a gente teve um passo tão grande de um mês para o outro, sendo que não lançaram tantos papers diferentes? Assim, não foi um incremental. Assim, ele completamente disruptou todo o jeito que a gente, tudo que a gente acreditava por inteligência artificial, né? Todos os modelos, eles iam mais na vibe de encoder only, né? Que eram modelos que processam a informação e é isso. E aí o ChatGPT, ele veio mais nessa vibe de tipo assim, eu vou te dar informação, que é o modelo decoder only, né? O modelo predecessor dele, o GPT-3, ele era um modelo legal, muito poderoso, mas não era tão fácil de usar, porque não sabia interagir e tudo mais, e era relativamente caro para você usar também, então assim, as pessoas não usavam muito na prática. E eu acho que o ChatGPT, ele não só trouxe a qualidade técnica que a gente precisava para usar esses modelos, que foi o que veio com o Reasoning, mas ele também trouxe a abertura para todo mundo da internet poder usar, que foi uma interface muito legal. E eu diria que, inclusive, o ChatGPT é mais uma revolução de interface do que uma revolução de algoritmo. Porque você conseguia fazer muito o que o ChatGPT faz na época, né, 2022, com o GPT-3, só que era muito difícil de usar. No longínquo ano de Né? 2022. Nós tem 15 Vou, anos. vou 3 anos atrás. Exatamente. Nem 3 anos, né? Tem 2 anos e meio. ChatGPT foi Dois no anos e meio. 22. É, E aí lançou o ChatGPT, eu fiquei bem maravilhado, mas ele ainda não batia os meus algoritmos. Foi a partir do GPT-4 que ele realmente começou a bater os algoritmos estado da arte em diferentes áreas. Mas o ChatGPT ele já era bem útil para algumas coisas, né? Quando começou a surgir RAG, a gente começou a ver algumas aplicações que antes não eram possíveis, que se tornaram possíveis. Eu não usei ChatGPT em produção até o GPT-4o, então nem o GPT-4 eu não usei em produção, eu fiz POC, que é prova de conceito, com o GPT-4 e com o 3.5, mas para botar em produção mesmo foi só o 4o, quando ele começou a trazer multimodalidade, né? Porque como eu trabalhava muito com documento, mandar só o texto, ele não conseguia raciocinar tão bem quanto os meus modelos treinados. Mas a partir do 4o, o processo de raciocínio e seguir as instruções ficou muito melhor e ele começou a conseguir raciocinar com imagem, aí eu comecei a usar esses modelos em produção. Então, eu acho que eu diria que foi aí pelo meio de 2023, final de 2023. E aí, eu vou te fazer uma. Eu tinha comentado com você que eu ia te fazer uma provocação, né? A gente discute muito sobre esses modelos fundacionais todos, né? Tá? A gente tem Gemini, tem o Gemma, a gente tem Llama, a gente, sei lá, tem tantos que eu nem. Acho que agora surge tantos, os asiáticos vêm produzindo também modelos tão bons quanto os ocidentais, enfim, uma gama de um monte de coisa. E aí vem sempre essa perspectiva, né, da evolução tecnológica dentro das classes desses modelos fundacionais e tal.
junto com as brigas hoje geopolíticas com tecnologia, e você, é uma coisa que eu falo, a gente, como você falou, acho que o grande mérito do ChatGPT foi ter dado ter difundido esse poder, essa interface, onde você consegue interagir com uma tecnologia tão complexa de uma forma tão simples, né? É, e aí eu queria saber você, nessa sua experiência, por exemplo, de pesquisador, de quem conheceu, né, esses processos todos fora, de quem implementou antes de ter tudo isso, né, algo relevante, e tal, né, que tem né, OCR, processamento em diversas línguas diferentes, e tal. E a gente fica falando o tempo todo sobre os fundacionais. O que a gente, por exemplo, no Brasil, pode evoluir que não está no rol, dessa briga dos fundacionais e que é extremamente importante para o crescimento da inteligência artificial hoje, por exemplo, e que a gente pode sobressair. Eu falo muito, por exemplo, que a gente fica discutindo muito sobre os fundacionais, mas a estrutura hoje, por exemplo, dos SLMs, por exemplo, dos Small Quad, por exemplo, que é o que você fazia, você criou ali um smallzinho que fazia todo o seu processo para aquilo, né, para aquela identificação de documento, para aquele processo que pegava a série, tinha que ler, tinha que transformar, tinha que saber se era japonês, se era francês, se era alemão, tinha que consultar, voltar de novo e tal. Como é que você enxerga isso, né? Se você concorda com isso também, com essa perspectiva que a gente fica discutindo sempre esse processo dos fundacionais, mas não olha a inteligência artificial como um todo, né? Como um conjunto de tecnologias que precisam ser alinhadas e moldadas para trazer mais camadas de tecnologia de evolução, né? Porque só os fundacionais não vão resolver, né? Uhum. Não sei se você Ah, concorda com isso. então, a provocação é o que que o Brasil pode fazer para a gente crescer no ambiente de inteligência artificial no mundo? Isso. Para além dos fundacionais, né? Olha, para te ser bem sincero, eu acho que modelo fundacional tá virando commodity e a gente já perdeu essa guerra. A única empresa brasileira que realmente tenta fazer alguma coisa é a Maritaca. Eu acho que eles fazem muito bem. E, inclusive, eu sou muito amigo do Hugo, sou muito fã do trabalho que eles fazem. Mas eu acho que Vou, tra- essa. vou, tra- vou trazer ele aqui. Ele tá lá no grupo, eu vou trazer ele aqui para Nossa, conversar com ele. ele é muito didático. Eu adoro o Hugo. Enfim, Eu acho massa. Eu acho massa. eu acho que a gente já perdeu um pouco essa guerra. E você pode até fazer essa provocação com ele e ver o que, que ele tem a dizer. Acho que ele não pode falar nada. Que a gente já perdeu essa guerra, porque ele trabalha numa empresa que tenta fazer. Com cer- com Mas certeza. um exemplo que eu acho que é bem emblemático de por que que a gente já perdeu essa guerra é que teve um paper bem legal, inclusive da Maritaka, falando sobre o novo exame da OAB e qual modelo performou melhor. E aí você tem a Sensacional. Maritaka, que é uma empresa brasileira, que, cara, o objetivo de vida deles é fazer o melhor modelo de LLM para o Brasil. E aí você tem benchmarks claros aqui no Brasil, que é, por exemplo, uma prova da OAB, uma prova do Enem. Então, o que se espera é que esses modelos eles consigam performar melhor. Para isso, porque eles foram treinados com documentos brasileiros, para fazer raciocínio com dados brasileiros. E aí você tem uma própria pesquisa da Maritaca que mostra que o melhor modelo para a OAB brasileira é o Claude. E se você for lá na Antrop, eles nem sabem que o Brasil tem uma prova de direito e eles nunca Ó, ouviram falar a prova OAB na vida. E mesmo assim, eles conseguiram ser o melhor modelo. Então, assim, o modelo da Baritac é muito legal. Eu acho incrível a gente ter modelos brasileiros e eu acho que tem que continuar tendo mesmo, tem que ter mais incentivo, tem que ter mais dinheiro do governo para botar GPU para eles treinarem, para quem sabe em algum momento eles chegarem nessa commodity, que é um modelo brasileiro bem menor que funciona com a mesma performance dos modelos do exterior. Até porque vai chegar um momento que isso vai virar risco de Estado, né? Porque a produtividade está aumentando tanto com inteligência artificial que se em algum momento os Estados Unidos fala, beleza, ninguém mais pode usar os meus modelos americanos aqui. Eu vou dar US$ 1 trilhão para cada empresa e esses modelos agora são americanos, ninguém nunca mais pode usar. E aí, com isso, os Estados Unidos ganham muito mais produtividade que os outros países e a gente tem que partir do zero e falar, beleza, tem que treinar agora. Não, já tem que existir. Então, eu acho bem importante isso. mas você não acha, por exemplo, que com a preposição, por exemplo, e aí dessa guerra mesmo, geopolítica que a gente tem hoje de domínio tecnológico, por exemplo, a proposta dos asiáticos, por exemplo, né? Dos chineses, e não só dos chineses, tem produção, por exemplo, disso hoje também no Japão, por exemplo, é, do open source, por exemplo, né? Quanto que você acha que impacta? Porque, assim, eu não acredito, por exemplo, uma evolução hoje tecnológica que o open source ele não seja ponto principal dessa difusão da tecnologia, por exemplo, né? Pela própria velocidade, né? O próprio crescimento. Aí você não acha, por exemplo, que essa coisa, os americanos podem fazer isso, né? Ah, toma aqui, tranca, como estão fazendo com os próprios GPUs, né? Ah, NVIDIA, não vende para ninguém,
ou só vende aqui a conta gotas da forma que eu quero e tal. Mas, por exemplo, você concorda que o open source ele ajuda também nessa quebra, por exemplo, nesse processo? Ou Beleza? Com certeza absoluta. Eu tenho um pouco de pé atrás da gente sempre falar que a China é bonzinha, porque tudo tem interesse por trás. Então, sei lá, vamos total, entender por que que a Meta é a única empresa que faz, americana, né, que faz open source de tudo que eles fazem. E eu sou fãzaço da Meta por causa disso, né? É porque eles não têm cloud para vender modelo. Por que que a Microsoft, ela tem. o modelo de negócio dele não favorece esse tipo de. Exatamente. E o modelo de negócios da Meta é ser o bonzinho, porque eles perderam muito com a imagem deles, né, com todas as tretas que aconteceram lá nos Estados Unidos em relação à privacidade de dados e tudo mais. E aí eles viram alguma coisa que pode elevar a imagem deles perante ao público, que é fazer open source. E para eles, ter esses modelos privados ou não, não muda nada, porque o TikTok não vai pegar o modelo da Llama e aplicar lá, tipo assim, sei lá, eles vão usar na Meta e vai ajudar o produto deles. Eles não vendem IA, eles usam o IA para melhorar o produto deles. Ao mesmo tempo, você tem a OpenAI, que ela é literalmente uma empresa que vende IA. Se alguém tiver uma empresa, uma IA melhor do que a OpenAI perde receita. Se alguém tiver uma IA melhor do que a Meta não perde receita. Ela pode deixar de ganhar talvez um pouquinho mais, mas ela não perde receita. Então, acho que a gente entender o open source é entender também um pouco da motivação por trás das empresas. E olha, eu acho incrível o que todas essas empresas chinesas estão fazendo. Eu tenho um pouco de ressalva em relação à galera que fala, cara, o DeepSeek tá aí, por que que você não usa ele local? Eu falo assim, meu amigo, 670 bilhões de parâmetros. Você tem duas H100 aí pra rodar local? Tipo assim, não, sabe, é muito mais barato você chamar uma API da OpenAI e tudo mais. Mas eu acho bem importante ter esses modelos, e eu também acho que as empresas chinesas, elas estão colocando tudo open source porque elas estão atrás. Eu acho que se fosse o contrário, se fosse as empresas chinesas começando com os modelos, eles iam fazer um business só disso e os modelos não seriam open source. E aí talvez seriam as americanas que estariam correndo atrás, colocando coisa open source para chamar atenção para eles. Então eu acho que querendo ou não é uma guerra e também é uma guerra de narrativa, né? Não, concordo. E eu acho até que eu nem tenho esse pensamento assim, maniqueísta do ponto de vista de bem e mal, essas coisas. Para mim, todo interesse, tudo tem um porquê, né? O fato, por exemplo, dos chineses, por exemplo, ah, fazerem, né, construírem suas estruturas no pessoal, isso é uma coisa simples. Tá? É uma coisa de disputa de hegemonia. Pô, se eu pegar aqui e o Brasil precisar pagar royalties para os Estados Unidos e o meu não vai pagar nada, e ele vai pegar e vai botar para rodar, por exemplo, minha evolução, meu processo tecnológico de ter, né, Rússia, Brasil, sei lá, qualquer país que não seja tão alinhado com os Estados Unidos no seu processo de uso, eu vou fazer minha tecnologia crescer, né? E aí, para mim, esse é o grande parâmetro, né? Essa grande quebra. Eu fui estudar um pouco, também escrevi esses dias para Prompt, né, falando sobre a questão agora dos processadores da Huawei, né? É, que eles estão produzindo e tal, não sei o quê, que ainda está, né, bem atrás dos processadores da NVIDIA. E eu fico pensando, né, de, cara, quando esses malucos conseguirem, porque eu acho que vai. Eu não acho que não vai ser por muito tempo que vai ter esse domínio, tá? É, do hardware, por exemplo, ou até mesmo do avanço e da quebra do software, né, de começar, como a gente tem alguns testes agora com novos modelos, né, que eles vêm se desvencilhando desse processo, né, de alto processamento e tal, de coisas menores, e dessas coisas também que eu estava comentando, né, eu acho que, principalmente com essa proposta dos agentes, né, da IA agêntica, por exemplo, ela ser esse próximo passo de evolução da gente, ele vai ser sempre algo orquestrado, né? Então eu vou ter pequenos modelos trabalhando de um jeito e que não vai precisar, né, de tanto processamento, um modelo maior orquestrando ou um modelo médio orquestrando, né? E aí, por conta da necessidade de evolução, e aí a gente que brasileiro sabe fazer muito bem, né? Gambiarra, a gente se dá muito bem em fazer, que eu acho que a gente vai se dar bem. Mas eu acho que o processo de você ter mais volumes, por exemplo, com o processo de open source, ele te dá essa vazão, né? Essa disputa, ela fica, né? Você não fica tão presa, por exemplo, né? Essas questões, até da geopolítica mesmo, né? Te dá mais vazão para você poder evoluir. Mas, ô Bruno, eu acho que é bem legal falar disso, porque eu queria fazer uma provocação inversa, né? Você falou, cara, como que o Brasil a gente consegue é, crescer na área de inteligência artificial? E eu acho que sempre que a gente está falando de IA hoje em dia, a gente fala muito de LLM e SLM e tudo mais. Então, cara, eu não consigo combater com fundacional, mas eu consigo pegar um modelinho tipo expert aqui pequenininho. A verdade é, você precisa de um expert pequenininho?
quanto que custa para você deployar esse expert pequenininho e ele ficar consumindo token lá? Às vezes o uso de GPU que você precisa para deployar isso, pela quantidade de request que você vai ter, ele não vale a pena. E para você poder deployar isso, você tem que ter um cara, uma moça, especialista em deploy de LLM, que é algo muito complexo, para lidar com batch de LLM, geração de token, deploy em múltiplas GPUs se precisar, fazer o orquestramento disso, de para onde vai cada token, quanto que isso custa? E qual que é o retorno que isso vai te dar? O que eu sempre tento falar para as Ó, pessoas, quando a gente para as pessoas que são engenheiros de IA, que estão querendo ser engenheiro de IA, é que antes de falar de modelo, a gente tem que entender qual o problema que a gente está resolvendo. E qual o problema ótimo. que a gente está resolvendo, qual que é o retorno sobre esse problema. Porque às vezes você tem um retorno bem baixo, para imagina que para você aumentar 1% de acurácia, você gasta 5 vezes mais. Vale a pena? Não sei, às vezes vale, porque para o Facebook, 1% a mais de receita é 1 bilhão. E aí gastar 5 vezes mais em GPU tá suave. Só que para Cantev não era. Para Enter, hoje ainda não é, talvez no futuro vai ser. Então, quando eu escolho a arquitetura que eu vou usar, o processamento que eu vou usar, a pipeline que eu vou usar, eu sempre tento pensar no problema que eu estou resolvendo. Quanto que esse problema vai me gerar de retorno se eu resolver ele melhor ou pior? E aí, quando a gente está pensando no problema e não na tecnologia que resolve esse problema, eu acho que todos os países do mundo conseguem ser muito grandes. Então, por exemplo, eu adoro dar esses exemplos, por exemplo, você pega a Perplexity. Cara, a Perplexity, até um pouquinho de tempo atrás, eles não tinham um modelo próprio. A Cursor, até um pouquinho de tempo atrás, eles não tinham um modelo próprio. Era basicamente uma empresa de múltiplos bilhões de dólares baseada em alguns prompts. Alguns prompts e principalmente um software extremamente bem construído. E nisso o Brasil é muito bom. A qualidade dos engenheiros de software que tem aqui no Brasil são insanas. Eu acho que, infelizmente, a quantidade de informação disponível e a qualidade dos engenheiros de AI barra data scientists aqui no Brasil, que está a desejar. Acho muito pelo jeito que é a nossa formação, né? A gente estava bem atrasado em relação a Estados Unidos e Europa para ensinar a ciência de dados, né? Eu fui fazer ciência de dados 4, 5 anos atrás. As primeiras faculdades de ciência de dados começaram no Brasil 2 anos atrás. E lá na França já tinha 4, 5 anos que isso existia. Então, no termo educacional, a gente está aí uns 5, 6, 7 anos atrás da Europa, que está alguns anos atrás dos Estados Unidos e da China. Então, eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande de construir software muito, muito bom, e a gente conseguindo construir software com o uso de inteligência artificial já disponível, a gente consegue ganhar das empresas lá fora. Não, você falou tudo, cara. E eu gosto de fazer essas provocações, justamente, e é bom conversar com um cara como você, porque é, como a própria provocação que eu criei, ela trai, em alguns momentos, o que eu penso, né? Eu sou muito do que você acabou de falar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, até uma conterrânea sua de Minas, e a gente estava batendo um papo sobre IA, e eu falando que essas discussões todas, que às vezes me dá agonia desse mainstream, que a IA a IA, que a própria palavra IA, por exemplo, ela impacta nas pessoas, né? E aí surge um monte de discussão, né? De como as empresas estão ficando para trás, que elas não sei, que precisa substituir gente, que não sei o quê. E, tipo, bicho, tu não tem nem um banco de dados, porra, né? Tu não tem nem, né, um processo, por exemplo, né, que a tecnologia na sua empresa, ela gera um fluxo funcional, por exemplo, e aí você está preocupado, né? Eu acho que se você pegar a sua necessidade e trazer, acho que a inteligência artificial ela pode acelerar você em algumas coisas, mas simplesmente pegar e jogar a inteligência artificial de qualquer jeito, né? Para você tentar uma falsa esperança que você está se tornando, né, uma empresa, ou ter uma solução que você vai fazer a disrupção de alguma coisa, não vai acontecer, né? A frustração ela vai ser muito melhor. E você respondeu tudo, exatamente isso, concordo com você. Eu acho que é por aí que a gente vai. E nem tantas soluções que têm surgido, né? A Creo AI, o Langflow, né? Briefing, né? Tem uma série de plataformas hoje de brasileiro aí fazendo bem, sem precisar estar nessa disputa, né? Que é mais robusta até. Né? E você vai criando camadas de qualificação e de qualidade muito maior. E tem coisas, como você disse, não vai precisar de inteligência, né? De um modelo fundacional, por exemplo, para resolver, né? Um NLP, por exemplo, ou uma própria Random, por exemplo, Forest, por exemplo, para alguma ação, se você tiver isso bem estruturado, tiver gente, né?
e tenha capacidade. E esse é outro ponto, né? Essas discussões hoje de você ter muitas pessoas não tendo a qualificação necessária para poder te ajudar. E aí você fica pegando todo o hype, os jargões que foram formados. E aí, pegando nisso, cara, eu queria que você falasse de duas coisas. Do seu curso, né? E do Vida com IA, né? Pô, como é que essa coisa de você, né, fazer essa divulgação, ajudar a comunidade, né? Trazer seu conhecimento, pô, que a gente, esse tempinho que a gente está aqui, você já demonstrou quanto, né? A gente nem arranhou no seu conhecimento aqui, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, né? Por que que você criou um curso e por que que o Vida de IA, o Vida com IA surgiu na sua vida? Tá, eu acho que eu vou começar com um podcast, porque ele é. Eu acho que eu trato ele como meu filho mesmo. Eu gosto muito. Podcast, eu criei ele, eu acho que em junho de 2021, porque eu tava lá na França e eu adorava falar de IA com os meus amigos, com a minha família. E minha mãe não aguentava mais de eu falar no telefone com ela sobre inteligência artificial. Eu falei assim: meu filho, eu sei que você gosta de falar, mas eu só te deixo falar, não entendo absolutamente nada que você fala. Tipo assim, eu não vou te pedir, mas se você quiser falar de qualquer outra coisa, eu prefiro. E eu queria falar de IA com todo mundo. E eu pensei, quer saber? Eu gosto muito de podcast. Eu escutava muito Nerdcast, eu escutava muito Data Hackers na época. E eu falei assim, vou fazer meu podcast. E aí eu falei assim, vou fazer meu podcast, mas aí qual que vai ser o nome, qual que vai ser a logo, como que eu vou Felipe, gravar? deixa eu te contar, sabe qual foi quando foi o primeiro podcast que eu vi na vida? Uhum. Foi em 2004. Que O isso, podcast. Nerdcast então, né? Não, o Nerdcast é de 2006 ou 2007, se eu não me engano. O Nerdcast eu fui ouvir já pelo quinto ou sexto episódio. Ah, tá. Mas o primeiro que eu vi era de uns caras. Eu vivia muito é, eu trabalhava com informática pública, e então eu vivia muito no meio de software livre. E aí teve uns caras que fizeram um podcast chamado The Linux. Ele era distribuído num feed RSS, numa gravação muito tosca, muito ruim, mas foi a primeira vez que eu vi um podcast. Que Foi legal. em 2004, É 2004, eu tinha 7 anos. 7 anos. É. E aí, e aí eu falei assim, vou começar a gravar. Aí teve algum dia que eu acho que eu tinha voltado da academia e eu tava com um hype relativamente alto. Eu peguei o telefone, botei pra gravar e gravei o primeiro episódio, que era o meu projeto de pesquisa, né, sobre detecção de fraude, sem nenhum roteiro, sem nada. Não editei, eu só postei lá. Falei assim, quem quiser escutar, escuta. E aí, por eu falei que eu sou muito motivado e empenhado nas coisas que eu quero, eu falei assim, cara, eu tô gravando isso pra mim. Eu não tô nem aí com a audiência, até porque eu sou péssimo pra divulgar as minhas coisas, né? Assim, eu sou horrível pra divulgar as minhas coisas. E eu falei assim, eu vou gravar porque eu quero, porque eu gosto, e aí eu vou gravar até quando eu quiser. Eu gravei primeiro, segundo, terceiro. E aí, como eu tava morando na França, eu gravava em português. Os meus amigos franceses e internacionais descobriram. Eu tava gravando um podcast e falaram, cara, você tem que gravar pra gente escutar também. Grava em francês. Eu falei assim, velho, pô, duas línguas, não sei o quê. E aí mais gente veio me falar. Eu falei assim, tá bom, então vou gravar, mas vou gravar em inglês. Porque tinha muita gente que não falava francês lá. E aí eu também comecei o podcast em inglês, chamava Life with AI. E eu gravei 99 episódios nas duas línguas. É samba, E não aí, sabia não. tem. Você não conhecia o episódio, o podcast em Não, inglês? Tem 99 episódios desse trem em inglês, que é exatamente a mesma coisa em português, mas gravado em inglês. E aí eu decidi parar especificamente no 99, porque para não ter o episódio 100 e eu parar de gravar, porque era muito trampo gravar em duas línguas, editar em duas línguas, e no primeiro ano eu fiz a façanha de gravar 54 episódios sem errar uma semana nas duas línguas. Eu ia viajar, eu gravava 3 episódios de gaveta para eu poder viajar e postar, e aí 3 vezes 2, porque é nas duas línguas, e aí quando era entrevista, não existia Eleven Labs, eu entrevistava numa língua, fazia um resumo e falava na outra língua. Então, assim, era muito trampo. Mas foi muito bom, porque tudo que eu sei em IA é por causa desse podcast. Assim, tem a parte de antes e tal, mas o meu conhecimento hoje de IA, ele é por causa do podcast. Porque eu tinha que ler os artigos, eu tinha que entender para explicar. E era muito engraçado, porque tinha alguns episódios de mais complexos, né? Porque o podcast é bem técnico. Então, eu pego um paper e explico o paper. E aí, o grande problema de fazer isso é porque chegava no meio do episódio e eu via, caraca, eu tô falando uma bando de besteira aqui, eu não tenho a menor ideia de como é que esse paper funciona. E eu tinha que parar de gravar, reler o paper, refazer um resumo e gravar. E ao longo do tempo eu fui ficando bom nisso, fui ficando bom em ler paper, eu conhecia a literatura inteira
com a palma da minha mão. Eu sabia qual paper cresceu de qual paper, o que que foi revolução, o que que foi incremental. E aí foi muito bom, porque começou a ficar muito mais fácil de ler paper. Tanto porque eu já conhecia os papers antigos, quanto porque eu já sabia ler, já sabia qual parte ler, qual parte pular, qual parte era relevante. Eu sabia ver num paper se ele realmente era relevante ou se ele era um pouco de bullshit, se tinha coisas erradas no paper. Então foi muito bom isso pra mim. E, cara, eu diria que, tipo, 90% do engenheiro que eu sou hoje é por causa do podcast. Então, eu sou muito, muito feliz de ter gravado. Conheci muita gente legal. E foi 100% pra comunidade mesmo. Eu nunca tirei um centavo do podcast. Eu só gasto dinheiro agora porque eu não edito mais, graças a Deus. A Luísa me ajuda e eu pago ela pra editar pra mim. E aí, alguns meses atrás, que calhou exatamente com a minha volta pro Brasil, eu fiz um episódio sobre DeepSeek, que a galera gostou bastante. Inclusive, você comentou lá no grupo também que esse episódio foi legal. E eu li o paper inteiro da DeepSeek. E foi muito bom porque eu consegui fazer esse episódio tanto político, geopolítico, né? Quanto a parte técnica. E aí é um episódio de meia hora que eu faço 15 e o pessoal gostou bastante. E aí lá no grupo do WhatsApp, o pessoal falou, cara, faz no YouTube. Tipo, o episódio ficou tão bom, mas eu gostaria de entender mais, porque é muito difícil explicar coisa técnica com áudio, Um áudio só. Ah, e eu tenho que me desdobrar para ficar explicando o conceito técnico de uma forma lúdica, às vezes falando de matemática sem e foi- ficar uma parada maçante. acho que foi semana passada que eu fiz uma provocação com você, mas você devia estar ocupado, não deve ter visto. Eu achei umas aulas de Harvard, ou Yale, sei lá, de um cara explicando a machine learning, por exemplo, com perspectiva de física. E aí ele usa uma coisa que é meio tosca, mas eu achei interessante, é que ele usa uma solução de um quadro na frente dele, assim, né, digital, onde ele vai fazendo. E o cara, eu achei muito doido. Apesar de não entender nada, assim, porque ele tá fazendo um monte de correlação em física que eu não entendo, obviamente, mas eu achei muito bom. E até te marquei para você. Cara, olha que solução interessante aqui, né? Você vai falar um pouco de física lá no curso. É óbvio que eu tava fazendo uma brincadeira ali com você, porque é um negócio muito fora da caixinha, assim, entendeu? Eu não sou tão bom em física, não. Acho que eu seria péssimo para isso. Mas. Aí, só voltando na história, então eu o pessoal falou, cara, faz um episódio no YouTube. Eu falei, velho, YouTube é muito trampo. Assim, gravar um podcast é suave, eu tô em casa, sem camisa, tranquilo, às vezes, sei lá, deitado na cadeira, eu boto pra gravar e gravo. YouTube eu tenho que ter um cenário, eu tenho que ter um microfone melhor, tem que ter uma mesa digitalizadora. E sabe qual que é o maior problema? É que se eu gravar um episódio de Psique, ninguém vai entender nada. Porque eu vou abrir lá a fórmula do GRPO, aí eu vou explicar a fórmula do PPO e falar assim, beleza, isso aqui é como que a gente otimiza um reinforcement learning. Agora, essa é a diferença pro da DeepSeek. Eu demorei ano para entender reinforcement learning. Eu não ia conseguir, em 30 minutos, explicar tanto a base quanto o estado da arte. Eu falei assim, não dá. Aí todo mundo falou assim, cara, mas eu pago, tipo, faz. Eu falei assim, velho, se vocês estão querendo pagar, é melhor eu fazer um curso e ensinar para vocês do zero até chegar lá na fórmula do DeepSeek para vocês conseguirem entender. Porque vocês vão gastar dinheiro à toa. Eu vou fazer aqui e ninguém vai entender. Aí a galera falou assim, ó, velho, se você fizer um curso, melhor ainda, porque a gente aprende do zero. Eu falei assim, ah, então tá. E aí eu fui bem estilo startup mesmo. Vocês falaram, eu pago, pode fazer o curso, eu falei, demorou. Daqui a uma semana vai ter uma aula no YouTube sobre Attention's All You Need, e aí vocês vão me dar um feedback. E aí eu soltei a aula lá, aí o pessoal assistiu, me deu feedback, teve umas 70, 80 pessoas que deram feedback. Eu peguei o feedback, já apliquei no dia seguinte, então o pessoal falou, o som tá muito ruim, comprei microfone. Sua letra tá péssima, fiquei lá treinando caligrafia na mesa digitalizadora. E aí lancei o curso 2 semanas depois. Então, tipo assim, da ideia pro lançamento do curso foram 3 semanas. E eu lancei lá no Hotmart. A ideia é ser uma assinatura, porque quando eu ainda estou construindo o curso, né? Então, cada mês tem 3, 4 aulas novas, que eu vou fazendo realmente desde o início. E a minha ideia é dar toda a base que o pessoal precisa. Porque o que o pessoal fala é, curso do Andrew Ng, cara, muito legal, só que eu não consigo entender, porque ele espera que eu saiba muita coisa. E eu falei assim, isso é verdade, e o meu público é muita gente que não necessariamente é da área de exatas. Então, como que eu consigo fazer para ensinar para esse pessoal virar um engenheiro de IA e realmente trabalhar com machine learning, trabalhar com deep learning, sem eles terem feito uma faculdade de IA? E aí, o que que eu fiz é que eu dou toda a base necessária. Então, sei lá, tem uma aula sobre treinamento de rede neural, vai ter aula sobre derivada. Tem uma aula sobre espaço de embedding, vai ter aula sobre vetor, vai ter aula sobre matriz.
Aí o pessoal falou, cara, eu não sei programar tão bem em Python. Aí eu fiz as aulas de programação em Python. Eu achei isso muito massa, que você até falou essa semana, né, que estava saindo É, as aulas de Python. Achei muito bom. Eu acho isso, eu acho incrível, velho. Acho essa sua proposta Cara, eu respeito muito, sou muito fã de gente que faz educação científica, que tem essa proposição. Como eu te falei, eu sou muito inquieto, né? Eu saio, o grupo lá do podcast, ele funciona para mim que nem o podcast funcionou para você, por exemplo, né? Você botar isso para fora, né? Então, por exemplo, eu leio muito, também tenho aprendido muito com paper, tenho lido paper mais do que qualquer outra coisa, menos às vezes não entendendo, porque tem uns conceitos matemáticos muito, às vezes, muito profundos, que eu não tenho esse conhecimento, mas eu vou tentando montar e vou fazendo, e já tenho até essa percepção que você tem, por exemplo, pô, eu já li um paper que falava de um tema X de um jeito, né, com gente que tinha muito mais referência, esse aqui tá também esquisito, eu acho que isso aqui, né, você já começa a perceber porque às vezes é uma repetição, né, às vezes cara, mudou uma letra e já acha que é uma coisa diferente, enfim. Mas a prompt e aqui agora input, por exemplo, nasce com essa mesma proposta, dividir, trazer, discutir, conversar, entendeu? Apresentar, né? Apresentar temas, apresentar pessoas, por exemplo. Pô, o que a gente está aqui conversando foi sensacional, assim, porque hoje em dia, por exemplo, se é um conceito muito novo, as pessoas às vezes não sabem como foi a construção da formação daquela pessoa, né? E às vezes, de novo, acha que é simples, é fácil. Abrir um paper só, ou ver alguma coisa, ter uma dica, ou montar um prompt e já sabe, parece que vai resolver tudo, né, com inteligência artificial sobre tudo. E aí, meu irmão, a gente já falou um bocado, né? Não queria que terminasse, mas a gente precisa, porque né, já são quase 1 hora e pouquinho aqui da gente bater esse papo, que tá muito bom. E aí eu queria primeiro te agradecer, meu velho. Foi um prazerzaço bater esse papo com você. Muito obrigado. Sei que você é um cara super corrido, né? E tá aqui batendo, trocando essa ideia e tal. E aí que eu queria, primeiro, né, te ouvir, te pedir 3 indicações, tá? Um podcast, um livro ou paper, tá? E uma newsletter. O podcast, eu vou te fazer uma pegadinha. Não vale o Vida com IA, porque eu já vou referenciar ele, né, o seu curso e tudo, aqui dentro da News, tá? E aí, queria te agradecer de novo, te dar a palavra para você se despedir e dar essas 3 dicas. Que aqui hoje, para você, se eu fosse indicar hoje para uma pessoa para começar a entender sobre inteligência artificial, né, desses três formatos, o que é que você indicaria para as pessoas? boa. Podcast com certeza é o IA sob controle. Eu escuto todos os episódios. E foi muito Ok? legal também ver o crescimento. Eu sou amigo pessoal do Fabrício, já fui para Barcelona ficar com ele. Quando ele vem pro Brasil, a gente sempre fica junto. E foi muito legal também ver o crescimento deles lá no IA sob controle, né? Tipo, no início, Era o ele. hipster, né? Oi? Dentro do hipster, e aí sair do hipster e se transformar no IA, né? E agora são maiores que o Hipsters, né? Tipo assim, é um Uhum. spin-off que virou maior do que o podcast original. E também o próprio crescimento do Fabrício, né? Que hoje manja muito de inteligência artificial. Tipo assim, ele é bem referência na área e vê o crescimento dele. No início eles me chamavam para fazer alguns episódios com eles, quando eram episódios mais técnicos. E hoje eles ainda chamam, mas eu falo, cara, eu prefiro te escutar fazendo as perguntas do que tá lá. Porque eu gosto muito de escutar. E às vezes eu acho que quando eu tô lá eu faço tanta pergunta técnica e às vezes eu quero também escutar mais sobre a vida do cara. Eu acho que eles são ótimos entrevistadores, né? Também acho. Tanto ele quanto o Marcos são incríveis. O Marcos, conheci o Marcos também pessoalmente, ele realmente tem aquela voz de locutor. Os dois são muito gente boa e eu gosto demais dele. Você acredita que por muito tempo, eu não sabia diferenciar a voz do Marcos do fundador da Lura, que não é o Guilherme, é o irmão dele, que eu esqueci agora o nome. Hã? O Paulo? O Paulo. Eu acho a voz dele muito parecida dos dois, pô. Ah, eu Eu acho acho bem muito diferente. parecida. Eu acho que É? o Marcos tem aquela Porque voz de locutor bonita. não, acho que eu ouvi tanto eles no Hipster, os dois no Hipster, que quando eles se separaram, na minha cabeça, a voz do Marcos era a voz do Paulo. E aí ficou um tempo até eu descobrir que o Marcos era Marcos. Foi muito tempo depois que eu disse, por que Marcos? Eu tô achando que é o Paulo que tá falando, aí depois que eu fui associar essas duas vozes da minha cabeça. Eu acho que paper não tem como não falar de Attention All You Need. É um paper que eu tenho de cabeça, tipo assim, eu sei as fórmulas de cabeça, eu sei a ordem que eles fazem as coisas. Tem também o paper do TR-OCR, que era um paper bem importante na área de OCR,
que como eu trabalhava com isso, eu também conheci o paper de cor, mas eu acho que como paper eu tenho que falar de Attention All You Need, que é a base que a gente tem hoje e o transformer usado no ChatGPT ele é bem parecido com o Transformer original lá de Attention All You Need. Então, você entender bem esse paper, você consegue entender muito bem o que está acontecendo hoje. Todo o resto, pós Attention All You Need, é bem incremental. Eu acho que, tirando o Mixture of Experts, que é um pouco mais fora da caixinha, tudo é incremental. E em newsletter, eu vou te ser sincero que eu não sou muito de ler newsletter, então qualquer coisa que eu estiver falando aqui, eu não conheço muito bem. Então eu vou ter que falar a sua, né, a prompt. Eu já li alguns textos que você colocou lá, mas eu realmente não sou muito de newsletter e eu não tenho tanto tempo. Então eu tenho que, sei lá, eu pego um paper específico e leio, e ultimamente eu nem tô lendo tanto paper porque eu tô meio sem tempo, mas enfim, eu queria a sua prompt. Nossa, cara, pô, obrigado. Não vou nem refutar esse jabá seu aí, porque para mim é só orgulho, né? E uma outra coisa que eu sempre falo lá pelo grupo, que é, gente, olha, eu tô também, tô no aprendizado dessa escrita, né? Olha, a prompt ela foi criada justamente para mim poder tentar canalizar cada vez mais essas muitas coisas que eu leio, que eu escuto, que eu vejo, mas ela também ela tem a intenção de crescer com as pessoas. Então, irmão, no dia que você vê alguma coisa lá que você acha que tá fora da caixinha, lá que tá meio esquisito, manda uma mensagem, fala, amor, ó, aqui tá ruim, vamos mudar aí. Mas ela nasceu justamente com essa perspectiva de de trazer mais discussão, mais conhecimento, né? E difundir, divulgar, provocar, né? Essa coisa. Meu irmão, muito obrigado. Valeu demais. Valeu pelo Não esperaria um primeiro episódio do Input tão bom, né? Ter uma conversa tão fluida, tão agradável com você. Poder te conhecer mais, né? E de trazer exatamente isso, né? Como é que tem nascido as nossas referências e as nossas mentes, por exemplo, que discutem, que trazem conhecimento, né, sobre inteligência artificial hoje, por aqui na nossa várzea brasileira, né? Então, que bom demais agradeço. falar com você. Eu que agradeço o convite e a oportunidade aqui de falar. E é legal também poder falar sobre mim, né? Porque eu não falo nada sobre mim no podcast. Tinha gente que, tipo, depois de 60, 70 episódios, perguntou, cara, você mora na França? E aí depois, tipo, o pessoal não sabe que eu voltei pro Brasil, ninguém sabe onde eu formei, eu não gosto de ficar falando de mim, eu gosto mais de falar, então é legal que eu tenho um pouco mais de oportunidade de falar sobre a minha história. Porque as pessoas têm interesse também de saber, né? Claro, não, claro que tem, e é ótimo, assim como eu, que sou uma pessoa que sou admiradora do seu trabalho, e você é ótimo saber, né, de como, porque às vezes parece que é simples, né, que só brotou ali, né, aquela pessoa, aquela figura, aquele conhecimento, pô, tem uma jornada, e essa jornada também ajuda as outras pessoas, né, a entender, né, como é que você vai, né, construir esse conhecimento, e que as coisas não estão da noite pro dia, tem uma série de formações, percepções, jeitos, né, eu sou uma pessoa que detesta muito fórmula de coisas, sabe? Porque eu acho que para cada pessoa as coisas funcionam de um jeito. Mas às vezes algo que funciona para você, ou que funcionou para você, pode ajudar que a outra pessoa encontre um caminho parecido, né? Que estimule ela aquilo e tal. Então é bom demais a gente poder ouvir um pouco e conhecer as pessoas para além do conhecimento técnico ali, literal, formal e tal. Meu irmãozão, obrigado, valeu demais, né? E aí, vamos repetir, tá? Já tô, já tô, já tô deixando aqui, né, o convite aqui, mas em qualquer outro momento eu quero conversar mais com você. Valeu? Certo. Um Obrigado, abraço. meu velho. Abraço. Valeu.